Bom, boa noite a todos. Estar aqui na casa de Deus é sempre uma dádiva, um privilégio que recebemos do Senhor, dádiva o qual deve ser valorizado sobremaneira por nós crentes e também descrentes. Que Deus pudesse realmente abençoar a cada um de nós nesta noite, sem exceção. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui. Amados irmãos e amigos, eventos olímpicos, como já houve, muitas vezes neste planeta, aqui inclusive no Brasil, eventos olímpicos como o de Atlanta e outros mais, geralmente mexem e mexerão com a emoção de muita gente, porque é algo, que realmente nos surpreendemos por ver, aqueles atletas com toda facilidade, digamos assim, por tanta dedicação, por tanto treino. Nós vemos a facilidade, deles realizar certos esportes, e por esse motivo acaba, prendendo a atenção praticamente de muitos, se não de todos, E nesta carta aos Hebreus, o autor do livro, o qual muitos, imaginam que é o apóstolo Paulo, mas que na verdade nós não sabemos ao certo, a não ser Deus, Muitos imaginam que sejam ele pela semelhança, dos outros livros que ele escreveu, mas a verdade é que nós não sabemos. Mas dá aqui, irmãos, a impressão neste capítulo 12 de Hebreus, que o autor dá aqui a impressão, ele fez aqui uma menção, dá uma impressão que ele fez uma menção das atividades olímpicas, em seus escritos. Quando nós lemos aqui o versículo 1 dizer: pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nos dá a impressão que este autor do livro está, dizendo que nós estamos
no meio, né, bem no centro, né, de uma grande embancada, como de um campo de futebol, onde estamos rodeados, né, de muitas pessoas. Nos dá esta impressão, né, que o autor de Hebreus extrai da figura, né, de um estádio lotado de pessoas, né, ao nosso redor. É claro que se foi este o seu intuito, né, foi na verdade uma forma ilustrativa, né, para clarear simplesmente as nossas mentes. Melhor, no sentido, irmãos, de dizer que nós crentes estamos numa corrida, não numa corrida olímpica, mas na corrida da fé. Após relatar a luta, né, e a vitória dos heróis da fé, no capítulo 11, atrás, aqui, né, do capítulo 12, no capítulo 11, né, falando aqui dos heróis da fé do Antigo Testamento, agora o autor de Hebreus direciona o olhar de seus leitores, aqui no capítulo 12, para o campeão dos campeões, ou seja, ele foca, ele direciona a cada um de nós para o alvo principal, que é Jesus. Ele nos mostra, né? Ele mostra aos seus eleitores, o qual hoje somos nós, como aquele campeão, né? Como aqueles campeões, digamos assim, do passado, e principalmente o Mestre, o Senhor Jesus, venceram, e mostra para nós hoje, seus leitores, como a corrida cristã deve ser corrida por nós, irmãos. Por isso o nosso título, como e por que devemos corrê-la, a corrida da fé. A corrida da fé, como e por que devemos corrê-la? Por isso, vamos nós também, neste momento, irmãos, cada um de nós entrar nesta corrida, nesta noite, porque ela é de todos aqueles que verdadeiramente correm a corrida da fé, ou seja, ela é para cada um de nós, irmãos, que estamos aqui. Você já se fez esta pergunta, meu irmão? Por que devemos participar da corrida cristã? Você já fez esta pergunta? Por que devemos participar da corrida cristã? Devemos participar da corrida cristã por 3 motivos básicos, irmãos, o qual vamos falar um pouco nesta noite. Em primeiro lugar, porque é determinada por Deus. Este é o primeiro ponto que vamos falar. Este é o primeiro motivo pela qual cada um de nós devemos correr a corrida cristã, porque ela é determinada por Deus.
Note, amados, aqui no nosso texto bíblico, na parte B do versículo 1, ele está dizendo aqui: corramos a carreira que nos está proposta, é determinada por Deus, irmãos. É isto que está dizendo aqui, está confirmando que ela é determinada por Deus. Então, irmãos, não há necessidade de especular, sobre quem estaria propondo esta corrida para os filhos de Deus. É claro que é vontade do nosso Deus para cada um de nós. É o próprio Deus quem a propõe. E em último análise, podemos dizer por isso mesmo que esta corrida cristã é pela fé e também a corrida da graça. Por quê? Porque é o próprio Deus, amados, quem estabeleceu ela para nós, e é o próprio Deus quem nos capacita a corrê-la com triunfo. Em 1 Coríntios, não saiam do nosso texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Também aqui 2 Coríntios, um pouquinho à frente, 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A corrida cristã é a corrida de Deus para nós, irmãos. E nesta corrida, amados, jamais estaremos sós e nunca seremos deixados à própria sorte, pois de outro modo estaríamos todos condenados à destruição, a ficar pelo meio do caminho, porque quem está hábito, eu pergunto, para correr por suas próprias forças a corrida da fé? Alguém está aqui dentro hábito a correr essa corrida da fé sozinho? Ninguém está hábito. A corrida que Deus nos propõe é a corrida da graça, que nos capacita para a vitória. E além disso, estando determinado por Deus. Ninguém, sendo um cristão autêntico, ficará fora desta corrida, irmãos. Se você se considera um cristão verdadeiro, então você não ficará fora desta corrida. Deus a determinou para todos nós, sem exceção. Deus determinou esta corrida a todos que Ele chamou para seu reino. Semelhantemente, uma vez que corramos a corrida da graça de Deus, nada é tão forte que possa nos desviar do nosso objetivo de completá-la, de ir até o fim.
nada é tão forte, nada pode ser tão forte que possa nos desviar do nosso objetivo, que é ir até o final. Segunda razão, porque devemos correr a corrida cristã, irmãos, é porque ela é incentivada pelos heróis da fé. Amados, além do próprio Deus, Criador, organizador e o maior interessado em que sejamos vencedores nesta corrida, porque nós seremos com isso salvos, livres da condenação, e Deus com isso glorificado por nós. Além disso, tão grande nuvem de testemunhas temos ao nosso lado. Tão grande nuvem de testemunha está nos rodeado. Esta tão grande nuvem de testemunhas que Hebreus 12:1 relata aqui, amados, não se trata das pessoas que nos observam em nosso dia a dia para ver se vamos cair ou não vamos cair. Não está dizendo destas pessoas que está ao nosso lado dia a dia. Esta tão grande nuvem de testemunhas descrito aqui é sobre as pessoas descritas no capítulo 11 de Hebreus. E quando nós vemos a fidelidade, irmãos, destes heróis da fé, cria em nós, cria em mim e você, ou digamos, precisa criar em nós um constante encorajamento, de ânimo, de vigor para seguirmos em frente. Porque não lutamos sozinhos e não somos os primeiros a lutar com os problemas que enfrentamos hoje. Estes heróis, estes homens, estes servos de Deus no passado também já correram a corrida da fé e venceram. E o seu testemunho nos impulsiona a também a correr e vencer junto com eles. Vejamos alguns exemplos aqui no capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que a Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela Deus, e por ela, depois de morto, ainda fala. Também versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. 8 e 9, pela fé Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de se receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, amados, os heróis da fé, antes
né, do Velho Testamento são testemunhas para nós que estamos correndo a corrida da fé hoje. Eles são exemplos para cada um de nós. Provavelmente, não no sentido de espectadores, né, observando nós, seus sucessores, digamos assim, mas no sentido que por sua lealdade e perseverança deram testemunho da fé em Jesus. E isto é uma grande motivação a cada um de nós hoje, que ainda não terminamos a nossa corrida. Convém ressaltar que o escritor de Hebreus não está dizendo com isto que o espírito, né, dos heróis da fé está conosco, do nosso lado hoje, para nos ajudar a corrida que estamos trilhando hoje. Tanto que Hebreus 9, 27 nos dá a entender claro que este não era o ponto, né, que o autor de Hebreus quis ressaltar. Porque uma vez que alguém morre, vindo depois disso o juízo de Deus. Quer dizer, ninguém volta, ninguém está do nosso lado. A verdade é que os heróis da fé estão na presença de Deus, e os seus frutos, a fé deles, a fidelidade deles, escrita na Bíblia, nos traz um grande ânimo, nos impulsa a cada um de nós a seguir em frente nesta corrida, irmãos. Esta é a verdade. Então, irmãos, independente da situação, nós precisamos seguir sempre em frente. Não podemos desanimar. Não podemos parar no meio do caminho, mas devemos seguir em frente sempre nesta corrida da fé. Terceiro motivo porque devemos correr a corrida que nos está proposta é porque ela é uma corrida inspirada na vitória de Cristo, amados. No versículo 3 de Hebreus 12, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. E no versículo 2, né, um pouco antes, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Suportou a cruz, não fazendo caso da afronta. Talvez por muitas vezes, amados, somos tentados a desistir desta corrida. Quantas vezes você foi tentado a desistir desta corrida da fé, meu amado? Às vezes parece que a linha de chegada nunca será alcançada por nós. Se olharmos para trás, se o crente começar nesta corrida da fé, olhar muito para trás, nós corremos o risco de tropeçar
e na corrida cair. Lucas 9,62 diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é hábito para o reino de Deus. Então, uma vez que estamos correndo, irmãos, a nossa corrida cristã, não podemos ficar olhando para trás. Se corremos de cabeça baixa, arriscamos não ver quão perto possa estar a nossa chegada. Mas uma coisa é fato, irmãos. A corrida cristã é dura, mas a chegada, a vitória é certa com Cristo. A corrida cristã, ela nunca foi e nunca será fácil. Mas ela é certa, a vitória. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: combati. Há uma luta constante, irmãos, nesta carreira cristã. Ela não é um mar de rosas, mas é uma luta contínua, constante, do dia que nós aceitamos a fé até o dia em que o Senhor nos chamar para Ele. É uma dura jornada, é uma luta contínua, é uma luta constante. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: combati tudo essa dificuldade, mas acabei a carreira e ele guardou a fé. E é isto que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos guardar a fé e seguir em frente. Parar de olhar para trás, porque aqueles que olham para trás não é hábito para entrar no reino de Deus. Mas nós precisamos seguir em frente. Porque a coroa da justiça está à espera de cada um de nós também. Portanto, ergamos os olhos, amados, para o horizonte e contemplamos o Senhor Jesus. Quanta dor, quantas aflições Ele passou, quanta aflição o Senhor Jesus passou, mas porém que vitória espetacular Ele teve, irmãos. Cristo suportou tudo, sem nunca deixar de correr, sem nunca deixar de fazer o que era a vontade de Deus Pai. E é isto, que o autor de Hebreus pede que façamos. Não devemos desanimar, não devemos parar, mas caminhar, continuar em frente, irmãos. Olhando para Jesus.
Este é o foco da corrida cristã. É sem dúvida difícil viver neste mundo de pecado, sendo constantemente oprimido pelo diabo, oprimido pelo mundo e pela nossa própria carne, mas contudo, Cristo venceu para nos ajudar a vencer também. Ele, Cristo, é o nosso maior exemplo e incentivador para cada um de nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos levantar a cabeça, porque nós somos de Deus. E uma vez que nós somos de Deus, nós vamos vencer. Porque Ele venceu e por Ele nós também vamos vencer. Por maiores que sejam os obstáculos dessa nossa corrida, não podemos desanimar, porque o Senhor está conosco e nos sustentará. Isaías 41, vamos dar um pulinho aqui em Isaías. Isaías, capítulo 41, versículo 10. O Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então não estamos sozinhos nesta corrida cristã. Nós estamos com o Senhor. Então como devemos correr a corrida cristã, amados? Tirando da nossa vida cristã tudo aquilo que impede o nosso bom relacionamento com Deus e, consequentemente, com o próximo. Não necessariamente só o pecado devemos tirar da nossa vida, mas também tudo que pode nos levar ao pecado. Para que possamos correr a nossa carreira cristã em comunhão com o nosso Deus. Hebreus 12, versículo 1 nos orienta do nosso texto. Deixamos todo o embaraço e o pecado para que corramos bem. Não podemos carregar, arrastar, irmãos, pecados em nossa vida, porque isto irá atrapalhar a nossa carreira cristã, a nossa corrida cristã. Então, o texto aqui orienta, orienta-nos a nós deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, para que possamos correr bem. E um detalhe, amados, o pecado, ele sempre está às portas. Ele sempre está às portas. Não foi isso que Deus disse a Caim? Vamos confirmar lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: o Senhor Deus: se bem fizeres,
não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deveis dominar. E do mesmo modo que a Caim ele foi ordenado, também cumpre a nós dominá-lo, irmãos. Nós precisamos dominar o pecado. Tem que ser assim, amados, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Isaías 59:2 diz. Então não pode haver este mal em nossa vida, para que possamos assim correr a nossa corrida cristã. Por isso devemos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação. A queda rompe o bom relacionamento com o Espírito Santo que em nós habita. Por isso devemos tomar toda cautela para não cair, mas para ficarmos de pé, firmes, olhando para frente, olhando para o alvo, o qual é Cristo, o nosso Senhor. Na corrida cristã, amados, nunca corremos bem se tivermos o pecado, o embaraço como nosso treinador. Positivamente falando, devemos corrê-la com perseverança. 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27, diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de todo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo, ou seja, esmurro o meu corpo, conduzo a servidão, para que a outros em mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, ou seja, desqualificado. Perdão aqui, irmãos, mas está um rasgadinho aqui na folha da minha Bíblia aqui. Mas é isso, irmãos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo: eu esmurro o meu corpo, Por quê? Porque nós temos uma coroa incorruptível, incontaminada, irmãos, nas mãos do Senhor. Então devemos correr com alegria esta carreira cristã. Na corrida cristã, meu amado irmão, o lema é vencer ou vencer. Este deve ser o lema. Não há lugar para perdedores no reino dos céus. Se você perder esta corrida, você vai ficar para trás. Não tem como entrar na presença de Deus.
Por isso, amados irmãos, amigos, devemos garantir nosso lugar, porque Deus não correrá por nós. É verdade que Ele nos capacita, nos incentiva, mas a corrida, ela é nossa, amados. A corrida, ela é de cada um de nós. Deus não correrá nem por mim e nem por você. O escritor de Hebreus 12:1 é claro nisso, quando diz com o imperativo verbal: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Enquanto nós estivermos correndo, olhando para Jesus, estaremos garantindo nossa vitória nas Olimpíadas da fé, irmãos. Que Deus faça de cada um de nós um grande campeão e vencedor em Cristo Jesus. E você, meu amigo, quer ser vitorioso? Você quer trilhar um caminho que traga vitória, salvação para a sua vida? Se a sua resposta é sim, o segredo é: basta você olhar para Jesus e aceitar nele como Salvador, crer que é somente nele que está a salvação, que somente nele está a vitória, a vida. 2 Timóteo, para encerrar, 2 Timóteo 2, 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Pense sobre isso. Jesus quer salvar sua vida, meu amado. Basta você crer nele. E que nós, como igreja, possamos seguir em frente nesta corrida cristã, sem se desanimar. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.